Bom, nós tivemos aqui, tivemos a nossa independência em 1975, vamos fazer 50 anos para o ano, e durante esse período houve fases ou etapas do jornalismo angolano. Aquele período, desse primeiro período, que é aquele de 75 a 91, em que o Estado vai nacionalizar todos os órgãos, tens apenas um jornal diário, que é o Jornal de Angola, tens apenas uma única televisão, uma única rádio, mas que funcionam também como instrumentos de propaganda do partido no poder. E, e há também ali a censura e a autocensura. Vamos depois ter uma outra fase, que vai ser de 91 a 2002, em que há agora uma nova lei de imprensa, vão surgindo revistas no país, mas a censura ainda está presente, o controle também ainda está presente. Depois, vamos ter a fase, e vão surgindo alguns jornais, vamos ter a fase do pós-paz, que já lá vão surgir vários semanários, os angolenses, etc. Embora que 91 a 2012 havia, mas depois da paz vão surgindo ainda mais, quer dizer, vais ter aqui uma diversificação da comunicação social. Vão surgindo grupos de comunicação social também a gerirem estas empresas. Vão surgindo depois mais rádios, embora que em 91 para a frente já havia uma rádio que é a LAC, a Urbana 2000, é Urbana, do Lubango. Pronto, a do Não, Lubango esta não. Sim, creio que é Urbana 2000. Portanto, é um grupo de rádios que foram compradas em Espanha, né, em contentores, FMs, que o MPLA depois distribuiu, pôs uma. Luanda. Eram do MPLA. Ah? Eu disse, eram rádios privadas, mas eram controladas e pertenciam ao MPLA. Gama, nem ninguém aqui, nenhum de nós tinha dinheiro para comprar uma rádio FM lá em Espanha, só o dono tinha que ser o MPLA, sinceramente. E depois seria muita coincidência que tu, no Lubango, fosses comprar uma rádio igualzinha à minha aqui de Luanda e o outro lado de Benguela a mesma coisa. É? Acho que puseram uma no Namibe, outra no Lubango, uma em Benguela, para o norte e para o nordeste. Cabinda também havia uma, rádio comercial de Cabinda. Mas essas rádios surgiram, creio que foi ideia de um colega que esteve na Espanha e que convenceu o falecido Manuel Pedro Pacavira a alinhar nesse projeto, porque vinham as eleições em 1992 e ele convenceu o senhor Pedro Pacavira a alinhar nesse projeto, com o argumento de que se o MPLA perdesse as eleições, iria precisar de canais de comunicação, né? Visto que a UNITA, na ótica dele, não vou citar aqui o nome da pessoa, não me interessa, na ótica dele, a UNITA faria o que o MPLA faz, né? Seria o inverso da moeda, portanto, e acho que o MPLA aceitou, porque creio até que essas rádios foram pagas com a linha de crédito de Espanha, que era dinheiro para a Cabinda. Pois. Realmente, portanto, agora, o primeiro jornal que surgiu independente foi aquele Imparcial Fax, com o Ricardo Melo, não é isso, Gama? Eu acho que não foi o Comércio... Não, o primeiro que apareceu não foi o Imparcial Fax. Privada, era até tipo um panfleto. Sim, o Imparcial Fax, mas antes havia... Antes havia o Atualidade, o Vitor Aleixo, um outro onde estava o João Melo também.
Mas esse, se estava o João Melo, era do regime também. Ok, pronto. O independente Era o é o Imparcial Pax, Pax do Ricardo de Melo. que até depois acabou assassinado. Exato. Né? Que aquele Comércio Atualidade era um, um jornal. Eu até podia contar aqui um episódio, lembro-me do senhor Paulo Jorge. Estás lembrado do senhor Paulo Jorge? Foi ministro das Relações Exteriores. Teixeira Jorge, sim. Pois, que negociou até aquela retirada para o paralelo 38, não sei o quê, e depois a posterior a saída do exército cubano de Angola, a independência da Namíbia, tudo isso. Eu lembro-me de numa olha, 1998, quando foi quando a França ganhou, foi 98, né? 98, quando a França ganhou o Mundial de Futebol. Sim, 98. Eu até me lembro de alguém a quem o MPLA tinha dado dinheiro para fazer uma revista. E o senhor Paulo Jorge, que até foi colega de escola da minha mãe, estava ali no grupo onde eu estava com outras pessoas. O senhor também tinha sido convidado a Embaixada da França, fez uma recepção no Hotel Presidente. E depois ele estava tão zangado, não vou também dizer o nome do colega, não vale a pena. Quando o colega se aproximou de nós, o senhor Paulo Jorge disse: seu bandido, não sei o quê, pediste-nos dinheiro e eu dei tanta ajuda que ias fazer uma revista e afinal andas ali na revista a falar mal de nós, não é? Portanto, é o que é. Gama, continua. Pois, nós agora estamos numa fase que temos a imprensa digital, os jornais privados morreram, mas foi uma morte propositada, porque a dada altura esses jornais dependiam de publicidades e quem tem o poder para fornecer publicidades aos jornais são as empresas, os bancos, as Unités, empresas que de uma forma ou de outra o próprio regime controla. E o regime usou este artifício para matar muitos dos jornais, foi retirando as publicidades, como ele fez no jornal, no semanário angolense no Capital. Ao retirar a publicidade, os jornais enfraqueceram-se, não tiveram capacidade depois de pagar, de autossustentar e acabaram por morrer, e o regime depois apareceu por detrás a oferecer-se para comprar esses jornais. E ele comprou, ao invés de dar sequência, matou as marcas destes jornais. Portanto, esta era uma fase que o próprio regime não quis contestação, etc., e matou os jornais privados. E agora continua a haver jornais, mas não aquela linha crítica que havia antes. Tem jornais, há uns que vão sobrevivendo, que é como a Expansão, o Novo Jornal, tem o jornal O País, que agora foi nacionalizado, pertenciam aos Copelipas, e o João Lourenço, quando chegou ao poder, nacionalizou, transferindo aquilo para o governo. Portanto, e em todas essas fases do jornalismo angolano, o que há em comum é a censura. Temos a TPA, que desde 75 até hoje, em termos de linha editorial, continua fiel a si. Uma fidelidade que é de servir e dar prioridade ao governo e ao líder do partido. E é aquilo que a Amélia estava a dizer, a TPA é capaz de abrir o telejornal só a falar do líder do partido, depois a falar do partido, depois da líder da mulher do partido e por aí fora. Há momentos que pode ter aí 20 minutos ou 30 minutos só dedicado ao partido. Então, nesse aspecto, nós temos já algumas TVs privadas, mas no caso da estatal TPA, continua ainda como se fosse refém. E já agora deixa-me também acrescentar